Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, há poucos dias do segundo turno das eleições, o TSE muda algumas regras do jogo, baixa novas resoluções, aumenta o poder de polícia do tribunal e impõe limites bastante controversos à publicação de conteúdo na internet e em meios de comunicação, inclusive meios de comunicação tradicionais, meios de comunicação e mídia tradicionais. Este é naturalmente um assunto complexo, porque envolve vários fatores distintos, direitos diferentes, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, etc. Agora, o TSE adotou essa posição mais intervencionista nessas eleições, na comparação com 2018, também para não se deixar atropelar pela avalanche de fake news, e porque esta campanha também foi feita na base dos ataques. E na tentativa das duas campanhas, especialmente de Bolsonaro, de aumentar a rejeição do oponente. Não foi uma campanha propositiva, mas uma campanha destrutiva. Mas aí surgem alguns problemas. E o TSE fica numa situação extremamente delicada. Se não decide, a disseminação de mentiras acaba valendo a pena e gerando efeitos, prejuízos para quem é vitimizado, para a vítima. E se decide demais, corre o risco de cometer abusos e de ser acusado depois de ser parcial. Ainda mais porque o presidente Bolsonaro, candidato à reeleição, ao longo dos últimos anos construiu um antagonismo com o TSE e pode agora se dizer perseguido pelo tribunal, mesmo que isso não seja necessariamente verdadeiro. Então, como avaliar a atuação do TSE nesta reta final de campanha? As decisões que determinaram remoção de conteúdo ou proibiram previamente a divulgação de conteúdo foram abusivas ou não? Como justificá-las? Para responder a essas e tantas outras perguntas que nós vamos fazer aqui, nós temos hoje a participação especial da Clara Keller, pesquisadora do Centro de Ciências Sociais de Berlim, da Marilda de Paula Silveira, advogada especializadíssima nos meandros do TSE e vice-presidente do IBRAD, e do nosso time de sempre do Sem Precedentes, a Juliana Cesário Alvim, da UFMG, e professora visitante da Central European University. Marilda, eu queria começar com você, primeiro te agradecendo, evidentemente, e fazendo uma pergunta absolutamente aberta para você caminhar nela como quiser. Como avaliar a condução do TSE durante essa campanha eleitoral e agora, especialmente, nesses dias que faltam para o segundo turno das eleições? Bom, Felipe, antes de mais nada, queria agradecer o convite de estar aqui para debater com pessoas tão qualificadas e tão queridas. É uma alegria sobre um tema tão importante num momento tão difícil. Me parece que o TSE está fazendo o que ele deve fazer, o que é possível fazer. Me surpreenderia se o TSE não estivesse apanhando, se ele não fosse criticado. Qual que é o papel do TSE, né? O que eu quero dizer com isso? O TSE tem o papel de tentar garantir a legitimidade do processo eleitoral, e isso significa, sobretudo, garantir a liberdade do voto. E a gente só tem liberdade, a gente só é livre se a gente decide sobre aquilo que a gente sabe. A gente não pode decidir sobre o que a gente não sabe e querer aquilo que a gente nem sabe que existe. Eu gostaria que a gente tivesse nascido com um cientista na nossa cabeça, ou quem sabe com um juiz muito justo na nossa cabeça, porque a gente se colocaria diante de uma pergunta, olharia as alternativas, se perguntaria quais seriam os melhores argumentos, escolheria esses argumentos. Mas como diz o professor Jonathan Haidt, a gente nasceu foi com um advogado na cabeça. A gente busca os argumentos para justificar aquilo que a gente quer. Isso não é trivial, sobretudo nesses novos meios digitais que trazem para a gente justificativas para tudo. Como a gente está buscando, como advogado, argumentos para justificar o que a gente quer, fica muito mais difícil para o TSE cumprir essa missão de equilibrar o jogo, que é garantir a liberdade do voto para que as pessoas não consigam justificativa até para as coisas mais absurdas. A nossa lei foi feita num momento em que a supressão, dificultar esse acesso às justificativas para qualquer coisa, só existia no mundo em que tinha TV e rádio. Hoje, entrando no Google ou jogando parado, a gente recebe justificativa até para concordar ou acreditar que a Terra é plana. Então, nesse mundo em que a eleição não começa no dia 15 de agosto, as discussões sobre
aborto, sobre religião, sobre política pública, já começaram no dia em que a última eleição terminou, e as pessoas foram buscando as suas justificativas para aquilo que elas queriam. O papel do TSE é muito mais difícil, inclusive para poder tentar fazer com que as pessoas compreendam que o papel dele é esse, e afastar as justificativas para aquelas pessoas que querem criticar o TSE, que está atuando como juiz das eleições. Ele tem o desafio de interpretar uma lei que é antiga, que não dá respostas, assim como nem a gente que está aqui na academia, os pesquisadores, conseguem dar. Então, eu diria que o TSE está fazendo o melhor que ele pode e não é pouco, isso não é trivial. Queria chamar a Clara também para esse debate. Clara, a mesma pergunta eu faria para você e queria ver se você já conseguia me apontar algumas decisões que você vê como controversas ou alguns pontos que ficaram controversos nessa campanha eleitoral, na atuação do TSE. Olá, Felipe, super obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês no Sem Precedentes, sempre com tarefas nada fáceis à minha frente, sempre com perguntas nada claras, mas essa é a parte divertida quando a gente se reúne. Bom, eu não sou eleitoralista, né, Felipe? Inclusive, estou aqui hoje para aproveitar a Marilda também, com a presença da super especialista. Mas a minha sensação, do ponto de vista de quem estuda desinformação, liberdade de expressão e regulação dos meios de comunicação, é que forma-se nesse momento no país uma jurisprudência que tem um papel muito relevante nesse momento crucial da história da nossa democracia, que é, por natureza, uma jurisprudência de emergência. Então, isso significa que ela pode parecer para a gente sem coesão, e o meu sentimento agora é que, diante do número de ações que têm sido iniciadas no TSE e decididas, e principalmente considerando que a gente está falando de 2 candidatos só, está falando de segundo turno, o meu sentimento é que a gente só vai conseguir fazer sentido dessas tendências decisórias e do que, de fato, as implicações presentes e futuras dessas decisões do TSE ao longo dos próximos meses. Até quando a gente tiver também mais resultados das próprias pesquisas que tentaram mapear esse fluxo de desinformação. Por enquanto, a gente ainda está muito no escuro. Foi tanto quanto em 2018? Foi menos? Foi mais no segundo turno? Enfim, esse é o momento da gente só levantar aqui as bolas, né, as nossas dúvidas, para a gente ir respondendo e digerindo elas nos próximos meses. Mas quais são as preocupações que eu tenho em relação a essas últimas decisões? Bom, em primeiro lugar, com essa jurisprudência mesmo que está sendo desenvolvida. Muitas decisões, a gente não dá conta, né, de mapear a tendência jurisprudencial, se é uma tendência mais permissiva da liberdade de expressão, se é uma jurisprudência mais interventora. A gente tem a sensação de que estão havendo mais iniciativas de bloqueio e de retirada de conteúdo, mas ainda é um palpite por alto. Já me preocupa, por exemplo, essa questão da equiparação da internet, de uso de perfis de internet em redes sociais com meios de comunicação de massa, que é um ponto que a gente pode falar com um pouquinho mais de profundidade, mas só para dar uma palhinha, é uma jurisprudência que foi consolidada ano passado no julgamento dos disparos em massa, no julgamento do deputado Francisquini. Eu já, aqui mesmo no Sem Precedentes, já manifestei a minha discordância com essa equiparação, e que agora, né, como eu temia, se tornou uma base para todo e qualquer pedido, né? Todos eles partem dessa equiparação, que inclusive é contra a lei, né? Ela vai ao contrário do que diz o Marco Civil da Internet, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente pode discutir com calma. E mais um ponto que eu queria trazer são os limites dessa atuação do TSE, porque por mais que ela pareça super ativa e levante muitas preocupações, como deve levantar mesmo, ao mesmo tempo a gente tem a sensação de que ela está enxugando gelo. Por que a gente tem essa sensação? Que, como a gente já sabe, né, na pesquisa de desinformação, estamos falando de um fenômeno político e social que vai muito além da questão do direito, dos limites da liberdade de expressão. São práticas que estão ligadas à difusão de determinados interesses políticos, a interesses de oligarquias, são práticas que estão ligadas não só ao meio de comunicação, tanto que a gente vê aí também uma replicação de desinformação até em veículos tradicionais de imprensa. Então, num cenário tão complexo, é até injusto que a gente espere que o TSE vá apenas decidir de forma
perfeita, né, ou sempre ali dentro dos limites da liberdade de expressão, quando a gente está falando de um fenômeno que está muito além das competências dele, em última instância. Inclusive com mudanças nos próprios meios de comunicação, porque a gente vê alguns atuando em determinados momentos, ou replicando, como você falou, né, claro, conteúdos que são considerados como fake depois. Então fica sempre essa dúvida. Queria chamar a Juliana para esse debate. Juliana, vamos explorar aqui a Clara e a Marilda e tirar todas as nossas dúvidas possíveis e imagináveis. Olá, pessoal. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Muito obrigada pela presença. Vou seguir a recomendação do Felipe e vou aproveitar aqui a presença de vocês. Então, acho que a minha primeira pergunta, minha primeira provocação pega um gancho nesse último comentário da Clara, que são essas duas preocupações contraditórias que eu acho que estão colocadas em torno da atuação do TSE. Né? Que de um lado, ele atua demais, tem impacto demais, intervém no jogo enquanto ele está rolando, cria novas possibilidades fluidas, não plenamente discutidas. Eu citaria, por exemplo, essa nova resolução, né, que vai tratar, inclusive, de fatos gravemente descontextualizados. Então, coisas que vão surgindo ao longo da corrida eleitoral e o TSE vai interferindo, e isso é considerado excessivo por alguns, né? E do outro, essa preocupação que a Clara colocou no final da fala dela, de que, na verdade, o TSE interfere de menos, ou menos do que deveria interferir, e que os problemas estão acontecendo e o tribunal não dá conta de agir na velocidade e com a expertise que seria necessária para esses casos específicos. Então, eu queria entender como é que essas duas críticas elas se relacionam, se elas estão mal colocadas, se, na verdade, o problema são os instrumentos que estão sendo usados em cada uma dessas atuações. E aí aproveito para perguntar também se, com relação a 2018, a gente teve uma mudança qualitativa significativa nos problemas, ou se os problemas que estavam apresentados em 2018 são os mesmos que a gente observa agora, mas talvez com alguma diferença de grau ou alguma coisa específica do contexto atual, ou não, se tem novos problemas e coisas completamente impensadas e surpreendentes, de certa maneira, da mesma forma que aconteceu em 2018. Ou seja, qual a diferença dos desafios que estavam colocados lá e que estão colocados agora, e como é que é essa atuação do TSE? A crítica por esses dois lados é válida ou não? É uma crítica que está mal colocada? Vamos começar pela Marilda? Bom, acho que a gente tem 2 pontos aqui. O primeiro, que merece esclarecimento, é que não é ruim o TSE, a Justiça Eleitoral, interferir no processo eleitoral. É necessário. A ausência de interferência só é boa numa disputa quando a gente está concorrendo entre alguém que tem uma Ferrari e um Fusquinha para quem tem a Ferrari. Porque se eu não tiver um mediador, é claro que quem tem mais ferramentas vai conseguir chegar primeiro. E a gente precisa entender numa disputa eleitoral, porque veja, a disputa que a gente tem no mundo não é só eleitoral, a gente tem disputa comercial, a gente tem disputa religiosa, a gente tem disputa familiar, e em toda disputa, se não tiver um mediador, ganha quem tem mais instrumentos, mais força, mais conhecimento, depende da disputa que a gente está falando. A gente aqui está falando de uma disputa específica, que é eleitoral. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mundo está acontecendo com novas mídias digitais, enquanto a eleição existe. E aqui, na eleição especificamente, o mediador, aquele que tenta equiparar ou pelo menos diminuir um pouco a vantagem de quem tem uma Ferrari, é a Justiça Eleitoral. E essa Ferrari, ela não é representada numa única sacola, porque pode ser que eu tenha um amigo que tem um veículo de comunicação disposto a testar a regra, e o outro não tenha. Ele tem um amigo lá no meio de comunicação, mas esse cara não está disposto a testar a regra. Ou eu tenho uma legião de fãs que tem mídia social, mas que não está disposta a também testar a regra, e a outra legião que está disposta. O TSE é mediador desta disposição. Então, fazer essa mediação, que é intervir quando alguém começa a ter mais vantagem, é papel constitucional do TSE, porque nós vivemos em um país violento. O Leonardo Avrides coloca isso muito bem. A gente não pode deixar as coisas serem levadas às últimas consequências, sobretudo no Brasil, porque as pessoas vão para a via de fato. Então, o lugar da mediação é o judiciário. Esse é um pressuposto. Então, vamos, a partir desse pressuposto, tentar entender
como que o TSE faz isso, e se ele está fazendo de mais ou fazendo de menos. Primeiro ponto é que a nossa lei, ela tenta lidar com um problema que o mundo não está conseguindo resolver. Isso não é um problema nosso, não é um problema da Alemanha, isso é um problema do mundo inteiro. Não é a justiça eleitoral que não está dando conta de reagir aos novos meios de comunicação. Veja, as pessoas acreditam que a Terra é plana. Quem acredita que a Terra é plana acredita em qualquer coisa. Se na eleição a gente também tem esse problema, acaba aportando isso aqui nas eleições, a gente vai ter o desafio de fazer com que as pessoas tomem contato com o que é mais real para tomar uma decisão mais legítima. Então, a lei dividiu isso em vários pontos, não trata tudo da mesma forma. Comunicar isso, sabe, Juliana, também é difícil. Como é que você explica para uma pessoa comum, a minha mãe, o meu pai, que tratar a televisão é diferente de tratar o Instagram, que é diferente de tratar o WhatsApp, que uma pessoa, quando vai lá e pega uma decisão como se estivesse recebendo uma ordem da Justiça Eleitoral, não está fazendo o que é certo, não é fácil comunicar isso. A Justiça Eleitoral faz isso da melhor forma possível, que é tentando utilizar a jurisprudência que ela já tem, porque esse não é um desafio de hoje, mas é claro, esse desafio de hoje deu a gente agregou complexidade, porque a gente tem novas ferramentas nesses veículos de comunicação digital, que a Justiça Eleitoral considera veículo de comunicação, né, Clara? A forma de transmitir a informação é diferente, porque a gente não controla aquilo que chega para a gente. Por que isso é importante? Veja, a gente aqui no Brasil, quando regulou a rádio e a TV nas eleições, a gente considerou que eles mereciam um tratamento diferente. Por quê? Primeiro, eles são meios escassos. Não é todo mundo que tem um rádio, uma estação de rádio ou uma TV. Mas não foi só por isso. Foi porque quando a pessoa liga a televisão ou liga a estação de rádio, ela não controla o que chega para ela. Ela senta ali e aquilo vai chegando, e se estiver chegando para ela informação a favor ou contra um candidato, isso impacta no processo eleitoral, impacta ainda hoje, tanto que a gente só tem programa eleitoral gratuito no rádio e na TV. Na mídia impressa, que é o jornal que a gente pega e lê, é diferente. Eu preciso comprar um jornal, eu preciso acessar a página do jornal. E aí, então, a forma de regular isso é diferente, porque eu tenho que colocar minha vontade para acessar aquilo. Essa métrica, ela dá uma bagunçada nas redes sociais e no Instagram, ou mesmo no WhatsApp, que a gente sempre tratou como troca de mensagem. Porque mesmo que eu não queira, que eu não acesse, a informação chega até mim. O desafio do TSE nesse momento, então, é muito grande, porque ele precisa tentar fazer com que as pessoas que estão recebendo informações aleatórias recebam a informação da melhor forma possível para tomar a sua decisão, usando uma legislação que foi pensada para isso. Então, respondendo um pouco a pergunta do Felipe e da Juliana mais objetivamente, que é, e essas decisões que estão aí, né? Quais são as críticas para isso? Veja, a gente tem duas decisões mais críticas, me parece, que uma é a da Jovem Pan, que é um meio de comunicação tradicional. A gente está falando mais do mesmo. Não tem nada de diferente nessa discussão da Jovem Pan que nunca tenha acontecido na vida. Talvez o que a gente tem de diferente é a disposição de um meio de comunicação tradicional para testar o limite. Essa é a diferença. A gente sempre discutiu até onde iria o papel dos meios de comunicação, mas até onde meus olhos alcançam, desde a Constituição de 88, a gente não tem um veículo de comunicação tradicional, ou rádio ou TV, tão disposto a testar o limite. E aí o TSE se impõe o desafio de lidar com alguém disposto a testar o limite. Como é que a gente faz com isso? O Avritzi e o Ziblatt falaram um pouco sobre isso, o Ziblatt no Roda Viva, e ele disse que quando a gente tem alguém dentro do Estado democrático disposto a testar o limite, a gente também se depara com o judiciário que precisa chegar próximo da linha, e é claro que isso vai gerar conflito. É claro que a população não vai aceitar. E é claro, né, Marilda, que a linha não é precisa, né? Claro, se sobretudo que a linha não é precisa. Delineada. É isso, eu falo mais como da cobra, viu, gente? Então, mas eu concluo com isso. Sobretudo porque a linha não é precisa e porque no ambiente democrático as pessoas não têm que ser especialistas para falar das coisas. Nós ofendemos durante muito tempo muita gente exigindo que elas fossem especialistas para poder discutir no ambiente democrático. E agora, finalmente, elas se libertaram. Mas, Marilda, eu te interrompi para falar desse negócio da linha. Você estava falando da decisão da Jovem Pan e você ia mencionar outra. Qual é essa outra?
A outra é o caso daquele site que produziu um documentário que ia lançar esse documentário. E aí o tribunal, então, se coloca diante de um grave problema, que é, eu vou precisar discutir aqui como é que eu faço com algo que potencialmente tem poder, tem capacidade de desequilibrar o pleito, de interferir na vontade do eleitor, de interferir nesse advogado que cada um tem dentro da sua cabeça para fazer esse juízo individual da verdade, e que, se entrar, eu não tenho mais como tirar. Dentro de uma jurisprudência e de uma perspectiva de liberdade que a gente vem construindo há centenas de anos. Mas a gente precisa decidir hoje, antes da gente concluir. Porque a gente fez um debate muito, muito grande sobre bioética. Eu sei que é ruim para a humanidade fazer clone, ainda que eu consiga fazer. Mas a gente não fez esse debate, lamentavelmente, antes das redes sociais e dos meios de comunicação digitais se instalarem nas nossas vidas. A gente está produzindo clone aqui todo dia. Então, a gente tem que consertar o avião voando. E aí, Felipe, eu acho muito difícil, nesse momento, ser engenheiro de obra pronta. Falar, isso é um total absurdo, porque eu não sei. Eu sei que é um grande desafio e é preciso tomar uma decisão. A decisão é, ou a gente mantém o que sempre foi, ou a gente reconhece que a gente está diante de uma coisa que nunca foi. E a gente vai ter que tomar uma providência, uma decisão. O que falar depois da Marilda, né, Felipe? Dando aí nos iluminando aqui com essa perspectiva maravilhosa de quem tem muita bagagem na seara eleitoral. A gente até estava comentando antes, né, de começar, e a gente é bastante transparente aqui com os nossos ouvintes e telespectadores, digamos assim, que a gente não ia ter resposta pronta para essas coisas, não ia ter resposta categórica, porque é realmente complicado. A gente acha, né, diante de uma decisão dessa do Brasil Paralelo, aí, que não pode publicar o documentário, a gente acha, mas a gente se sente seguro para dizer que o TSE não deveria ter feito isso e que não conseguiria consertar o dano se tivesse sido provocado um dano. E mais, né, se essa jurisprudência não pode gerar depois efeitos mais danosos do que a gente está vendo agora. A gente falou disso, né, e o nosso desafio aqui realmente não é dar uma resposta categórica para essas coisas, mas, como disse a Marilda, é complexizar esse cenário, né? Sim, absolutamente. E ainda a mesma sensação nós tivemos com a questão da resolução, né? O TSE publica agora uma resolução que dá mais poderes de polícia ainda para retirar conteúdo, para pedir a retirada de conteúdo, de bloqueios, usando inclusive, né, como a Juliana apontou, termos super abertos, como conto mais e tudo mais, e a gente fica, até rimou, e a gente fica realmente preocupado. Por um lado, a gente vê o tribunal tentando se equiparar institucionalmente para lidar com esse momento, e por outro lado, a gente fala, olha, mas o momento também muda, né? E que tipo de tradição a gente vai construindo, que tipo de jurisprudência a gente vai construindo, que fica tão casuística. Essas são as preocupações que vêm à nossa cabeça nesse momento. Eu vou aproveitar a fala da Marilda, achei que ela escolheu assim, 2 exemplos muito bons, né, de decisões emblemáticas desse momento, e eu acho que a decisão da Jovem Pan é assim, muito boa para mostrar essa questão dos meios de comunicação de massa, a diferença, né? O rádio é um meio de comunicação regulado, tem um regime constitucional, né? Lá no 220 da Constituição, 222, a gente tem um regime próprio para esses meios de comunicação, eles têm que obedecer a determinados princípios, né? Os programadores, os responsáveis por esses meios, eles têm responsabilidade editorial. Como a Marilda ressaltou super bem, essa regulação é toda montada a partir da premissa de escassez do espectro, a qual ela acrescentou a questão também da experiência do usuário. E isso difere fundamentalmente da forma como a experiência do usuário nas redes sociais, na internet, nos aplicativos de mensageria privada. Em termos de regime jurídico, nós já temos outro regime jurídico em vigor para essas plataformas, que é o regime do Marco Civil. Elas não são consideradas meios de comunicação de massa para esses fins. E até em termos de racional regulatório, dos motivos pelos quais a gente regularia as redes sociais, ainda que a gente pense em muitos motivos em comum pelos quais a gente também regula os meios de comunicação de massa
tradicionais, a gente está falando de mecanismos bem distintos. Vou dar um exemplo. Quando a gente discute regulação de rede social, até para fins eleitorais, a gente fala muito da importância de transparência, né? Transparência dos anunciantes que estão pagando para impulsionar conteúdo online, etc. A gente nunca falou em transparência como um mecanismo regulatório para os meios de comunicação de massa. Por quê? Porque eles passam por outra lógica de estruturação. A gente não consegue achar um responsável nas redes sociais pela curadoria, né? A gente não consegue, ainda que a gente discuta a curadoria algorítmica e tudo mais, a gente não tem essa pessoa, essa figura da responsabilidade editorial nesse meio como a gente tem nas redes sociais. E até entendo que, no âmbito do processo judicial, o tribunal está lidando com o que há. Né? O tribunal está lidando com a legislação que está em vigor agora, tentando aplicar esse caso concreto, né? Um contexto fático muito complexo, e aí ele pega e usa as interpretações, faz esse tipo de equiparação, que foi o que aconteceu ano passado, que acontece também esse ano. Mas em algum lugar isso pode ter consequências no futuro. Você vê que a equiparação que foi feita ano passado agora vai sendo usada à torta direito nesses processos que estão aí fora, e até para retirar o perfil dos anônimos, a gente está fazendo equiparação a meios de comunicação, entende? Então, assim, eu vejo aí um risco, né, nessa jurisprudência que vai se construindo. E deixo aqui, para finalizar essa intervenção, o meu lamento da gente não ter conseguido evoluir no debate legislativo, tanto no PL das fake news, né, quanto na reforma eleitoral, para avançar, né, nessas questões. Eu deixo aqui a minha tristeza nesse sentido, né, de que o tribunal ainda se encontra em 2022 limitado a um marco regulatório que já não se mostra aderente o suficiente. Eu acho que tem um elemento presente na fala de vocês duas, que eu acho que se comunica muito com uma discussão que a gente tem bastante aqui sobre o Supremo, né? E sobre essas medidas, mesmo sentido, excepcionais que vão sendo tomadas em razão das circunstâncias, mas que, como a gente costuma comentar, falta essa justificativa da excepcionalidade, né? De você conseguir traçar a marca para dizer, bom, aqui a gente está num contexto que é mais provisório, que é menos estável, em que o tribunal está tentando lidar com uma situação de excepcionalidade, seja de ameaça à democracia, seja de ameaça às instituições, e é por isso que se justifica talvez uma medida que não se justificasse em nenhum outro contexto. E aqui é o corriqueiro, né? Aqui é o que vale para a jurisprudência normal, é do acumulado, é da trajetória do tribunal. E aí essa falta de separação que a gente vê no Supremo e que na fala de vocês eu percebo também que acontece, né, com relação à justiça eleitoral e a esses temas relacionados à desinformação, é que não fazer isso, né, pode trazer esse efeito colateral futuro, né, e é uma coisa que a gente vê no Supremo também. Ministros mais recentes, né, e num contexto bem diferente, mas usando abusos que o Supremo fez no passado, e aí talvez não por excepcionalidade, mas por seu próprio, né, por sua própria conduta dos ministros, sobretudo individualmente, dizendo, olha, eu não inventei isso, já fizeram antes de mim, então eu vou pegar isso aqui que está nesse grande acumulado de coisas já feitas pelo tribunal e vou expandir, abusar, enfim, ou fazer um uso que a gente vai criticar desses instrumentos, né? Mas sempre sob esse argumento de que, olha, eu não estou inventando isso, né? Então esse é um risco que essas decisões abrem, né? Dessas decisões excepcionais na medida em que elas não são explicitamente excepcionais, ou que pelo menos as balizas da sua excepcionalidade não estão totalmente colocadas, né? Para que elas possam se circunscrever a essas circunstâncias. Então, eu tenho essa impressão que esses dois debates eles se comunicam muito, ou que um processo parecido acontece nessas duas instâncias. Não sei se você tem essa impressão também, Recondo. Ju, eu ia mencionar para você o seguinte, que me parece, e você levantou muito bem, porque combina uma outra coisa, né? A pessoa que está comandando esse processo no Supremo Tribunal Federal também é acusada dessas coisas, né? Por conta da condução do inquérito de fake news. Isso talvez potencialize isso que você mencionou, né? É uma jurisprudência eu não sei se foi a Clara ou foi a Marilda que mencionaram, uma jurisprudência numa situação excepcional, e que tem como personagem na condução desse processo a mesma pessoa que está conduzindo um inquérito excepcional.
de um presidente que entra num conflito excepcional com o tribunal, que faz contestações também excepcionais sobre o processo eleitoral. Então, eu levantaria essa pergunta para Marilda, se numa circunstância como essa, seria justo esperar ou projetar que o TSE fosse minimalista. Porque esse argumento que a gente sempre usa nessa metáfora do juiz de futebol é aquele bom, que é aquele que não aparece, mas no processo eleitoral é assim, esperar que o TSE numa campanha dessa não aparecesse. E aí tem uma outra coisa, né, Marilda, me parece, não sei se a Juliana também concorda, é claro que o presidente, qualquer presidente que esteja no cargo concorrendo à reeleição, vai tomar mais decisões contra, porque ele vai ser acusado de uso da máquina o tempo todo. Então, isso acontece. A gente não teve em 2018 porque o Temer não concorreu à reeleição. Agora, a gente teria de qualquer forma. Então, eu queria levantar isso para você, Marilda. Seria justo a gente esperar do TSE minimalismo numa circunstância como essa? Eu diria que não seria justo com a sociedade exigir do TSE uma postura minimalista, porque o mediador só tem que ser mínimo quando a disputa está entre pares que têm as mesmas armas, quando a gente disputa com as mesmas ferramentas. E vinculando um pouco ao que você, Juliana, disseram sobre esse papel de reconhecimento de um momento excepcional, eu tenho muita dúvida sobre isso, sabe, Felipe e Juliana, porque eu posso dizer, como professora, que há uma discussão no mundo sobre uma recessão democrática, que o Brasil está incluído no rol desses países em que os professores, estudiosos, pesquisadores, quem está fazendo pergunta sem querer de todo jeito chegar na resposta que gostaria que fosse, eles colocam o Brasil nesse rol. Mas o Supremo ou o TSE dizer isso é outra coisa. Qual é a hora de atravessar o Rubicão? Quando é que o Júlio César vai pegar o pé e molhar ali e atravessar? Porque, veja, uma coisa é o Supremo dizer, eu estou numa pandemia e vamos criar uma jurisprudência defensiva e excepcional para a pandemia. A outra é dizer, nós temos uma pessoa entre uma dos três que exerce o papel de poder que está querendo fazer uma ruptura institucional e reagirei a isso. O que isso significa? Significa um reconhecimento institucional do país de quebra de soberania, de instabilidade institucional, e isso afeta todas as esferas da vida pública. Então, o tribunal precisa se colocar diante de um desafio potencial como esse, vamos supor que isso está acontecendo, porque a gente tem que reconhecer que há quem diga que não está, e isso também não é trivial, né? Tem professores, tem pesquisadores dizendo que não, isso é um pêndulo, a democracia é assim mesmo, ela vai para lá, vai para cá e depois estabiliza. Mas vamos supor que isso esteja acontecendo. O TSE é o mediador dessa crise. Ele que tem que se colocar diante da crise sem poder dizer que está diante de uma crise, porque se ele colocar o problema na mesa, o problema passa a existir, ele deixa de ser potencial, para dar uma resposta para isso. E diante dessa crise potencial, a resposta não pode ser minimalista. É como se eu dissesse para a Justiça do Trabalho, não entre nessa briga com o seu empregado, porque eles aí se resolvem no contrato de trabalho. Quando eu sei que, na verdade, eu tenho forças diferentes na disputa, e essa disputa ela é desequilibrada. Eu tenho alguém que está sentado na cadeira concorrendo para presidente e outro que não está sentado na cadeira concorrendo para presidente. Eu não quero dizer com isso que quem não é presidente não tenha outras armas. Mas aí o TSE vai ter que entrar ali naquelas armas que quem não é presidente tem, que o presidente não tem, para equilibrar o jogo. Então, um tem uma legião com disposição para testar o limite, o outro tem uma legião com outras disposições que também precisam ser mediadas. Então, dizer que nós estamos em um mercado livre de ideias e que esse mercado livre de ideias não precisa de mediação no processo eleitoral de 45 dias é tapar o sol com a peneira. Eu não costumo viver tapando o sol com a peneira, não. A problema a gente não contorna, enfrenta. Como enfrentar? Eu gostaria realmente, Felipe, de ter essa resposta, sabe? Falar, então, todo mundo já estudou, a gente consegue, vai lá, vem cá, mas não tem. E o tribunal, diferentemente de nós, precisa dar uma resposta agora, porque depois da manhã a gente tem a votação e aí acabou. E aí já era. Mas, Marilda, eu queria estressar esse argumento com você. E não vou te jogar uma casca de banana para te perguntar qual decisão você não daria se você fosse ministra. Mas é que tem algo que nos incomoda sendo jornalista, que é a definição do que pode e do que não pode ser publicado, do que está dentro de um escopo de liberdade, de opinião e que não está. É claro que existem situações que estão muito claras, de algumas pessoas em meios de comunicação que têm servido mais de instrumento para uma campanha, para testar limites, como você falou, do que qualquer coisa. Mas
nós não estamos correndo um risco de um TSE ser intervencionista demais, quase um ombudsman de meios de comunicação, ou mesmo do debate na internet? A gente não está correndo esse risco, não? Felipe, esse é o risco que a gente sempre correu. O que acontece agora é que as pessoas tomaram contato com essa discussão. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma liberdade de expressão limitada pelo conteúdo, diferente do que acontece em muitos países do mundo. E a limitação do conteúdo, ela acontece muito mais durante o período eleitoral do que em outros períodos. Se a gente for colocar aqui a lista de tudo que as pessoas não podem falar e não podem fazer durante o processo eleitoral, é capaz do sujeito cair para trás, porque ele não sabe. Agora que ele está descobrindo. Eu não poder falar vote em mim antes de 15 de agosto é uma limitação da minha liberdade de expressão. Eu não poder testar os limites das Forças Armadas, que está lá no artigo 45, também é uma limitação à liberdade de expressão. Eu não poder falar fato sabidamente inverídico, está na lei desde que o mundo é mundo. Eu não posso fazer uma imputação para alguém de algo que eu sei que a pessoa não fez. Tem uma série de limitações que já existem. O que aconteceu agora e vem escalando de 2018 é a capacidade das pessoas de entrarem nessa disputa e a capacidade do ser humano de manobrar para falar algo que é quase, mas não é. Antes eu tinha poucos veículos de comunicação e 2 candidatos no segundo turno. Agora eu tenho 210 milhões de pessoas testando o limite. Essa semana foi a semana do fui censurado pelo TSE. Tem publicação de conselho de profissionais até de parente meu da minha família, colocando que fui censurado pelo TSE. A pessoa não foi censurada, mas ela conseguiu encontrar uma forma que ela testa o que é sabidamente inverídico. Eu acho engraçado que eu lembro quando a gente discutiu em 2014, quando o Serra jogaram alguma coisa na cabeça do Serra e o tribunal discutiu se aquilo ali era uma pedra ou era um papel, porque o Serra falou que foi atacado na propaganda eleitoral, e aí alguém falou, foi atacado, jogaram uma bolinha de papel, bolinha isso de não é papel, atacar. exatamente. E a gente ficava discutindo se isso era ou não era fake news. Olha como o mundo mudou de 2014 para cá e a discussão se tornou mais complexa. Então, não é que a gente está dando para o TSE um poder enorme de ele interferir, isso, na verdade, o que mudou foi o mundo, não foi o TSE. E aí, diante desse desafio, o TSE está tentando exercer a mesma competência que ele sempre teve, só que num mundo em que tem muito mais gente fazendo o que sempre se fez. Não, e essa é também a estrutura da proteção da liberdade de expressão no Brasil, a despeito do processo eleitoral, né? A gente tem um sistema constitucional que proíbe a censura prévia e que deixa para remediar abusos, conforme os abusos ocorrem. E o responsável por acessar esses abusos, avaliar esses abusos e penalizá-los ou não é o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o mandatário, né, da determinação do escopo dos direitos fundamentais, dentre eles o direito à liberdade de expressão. Então, é o TSE mesmo, está com ele, e assim, não temos muito para onde fugir. Nesse sentido, ainda bem, né, gente, porque em algum momento da nossa história a gente teve uma instituição dentro do Poder Executivo que era quem tinha o poder de censurar previamente as coisas. Não deu muito certo para a gente, né? E, nesse sentido, eu até, só lembrando aqui, que a gente também já teve algumas discussões sobre, o judiciário pode bloquear um perfil? Pode, claro que pode, né? Se for um abuso à liberdade de expressão, se ficar entendido que foi um abuso, né, que aquele conteúdo não se enquadra dentro da legalidade, é claro que pode. As nossas questões são com os critérios que são utilizados, né, com a transparência das decisões, com acessar essas decisões, como eles chegaram nessas decisões. Isso, claro, está aí para a gente debater e avaliar, mas também não podemos questionar a competência do judiciário para determinar o escopo da liberdade de expressão, principalmente no âmbito do processo eleitoral, que, como a Marilda aí já explicou para nós brilhantemente, está cheio de regras específicas que se aplicam, né? Agora, Marilda, só para a gente fechar, né? Eu, pelo menos, para fechar minhas reflexões, também aí precisamos conversar, né? Porque essas regras se aplicam assim, dentro do período eleitoral, que é um recorte temporal que não faz mais o menor sentido no nosso paradigma tecnológico, né? A gente tem uma campanha permanente aí hoje em dia. Então, como que a gente lida, né, com essas campanhas permanentes e uma legislação eleitoral que só se aplica dentro de um período super restrito de tempo, perto do pleito? Outra preocupação para levantar aí.
Marilda. Eu acho que a gente precisa inserir o processo eleitoral nas discussões que acontecem para a vida cotidiana. A Justiça Eleitoral foi a última a entrar na discussão da Lei Geral de Proteção de Dados. A Justiça Eleitoral e a gente aqui no direito eleitoral, nós fomos os últimos a entrarmos nessa discussão da recessão democrática. Nós ainda nem sequer entramos na discussão sobre os princípios da ética na inteligência artificial. Então, eu acho que a Justiça Eleitoral precisa pisar na terra e entender que o mundo está rodando e que as coisas mudaram. E essa discussão ainda não está acontecendo. O que acontece é que a gente ainda parte do pressuposto irreal de que o processo eleitoral está recortado em um momento e que as pessoas, e há de fato, há dados que indicam isso, elas tomam a sua decisão nos últimos momentos e fazer pedido de voto, apresentar as vinculações do candidato àquilo que a pessoa pensa do mundo e da vida, interfere na vontade. E o processo eleitoral tem um custo. Se eu deixar isso aberto, o custo vai escalando e a gente tem um outro problema que aí já é mundialmente reconhecido, que é a desequiparação econômica. Eu vou ter que equilibrar uma coisa com a outra, mas de toda forma, claro, eu acho que se eu pudesse escolher uma coisa, o que a gente precisa discutir emergencialmente e urgentemente? A gente precisa discutir a métrica da inteligência artificial nesse fator de acesso do conteúdo, é como as informações chegam nas pessoas e fazem com que elas justifiquem aquilo que elas já querem. Então, Felipe, respondendo a sua pergunta, qual a decisão que eu nunca daria? Eu nunca daria uma decisão que não considera o outro lado, que é aquela decisão que chega à conclusão que eu quero, e não a decisão que leva em conta o melhor argumento. E isso, no caso concreto, é muito importante. A gente não tem decisão pronta para nada. A vida não é preto ou branco, né? A vida é cinza. Para chegar a uma conclusão, eu tenho que considerar o outro lado. Juliana. Acho que do que vocês falaram, eu vi que existe talvez uma agenda de coisas que pudessem estar sendo feitas e não estão sendo feitas, né? Seja no que a Marilda acabou de apontar sobre temas importantes a serem discutidos, a Clara mencionou a questão do projeto de lei sobre desinformação que não caminhou da maneira que poderia ter caminhado, dando maior segurança para essa discussão nesse momento. Tem outras coisas que vocês acham que seja o TSE ou outros órgãos e instâncias poderiam estar fazendo para esse momento, para tentar amenizar essa situação que a gente está vivendo, essa situação política? Nesse momento, a minha resposta é não. Eu aprendi com a minha avó que a gente não toma decisão crítica em um momento de grave crise, e depois eu resolvi fazer um doutorado sobre segurança jurídica. Então, nesse caso, não é nem só uma questão de segurança jurídica, é de não alterar regras que beneficiam ou prejudicam quem a gente já sabe que está prejudicando ou beneficiando. Então, nesse momento, sabe, Juliana, eu acho que a gente precisa vencer o processo eleitoral com as armas que a gente tem. Quando o processo eleitoral terminar, aí eu acho que a gente precisa sentar todo mundo numa mesa, literalmente, para poder conversar e fazer mais ou menos o que o Israel faz diante de problemas complexos. Coloca das soluções mais absurdas até aquelas que parecem mais palatáveis na mesa para a gente discutir o que é razoável e quais as alternativas que a gente tem, porque, como eu disse, isso não é um problema só do direito eleitoral, né? Esse é um problema do CAD, é um problema do PROCON, é um problema da minha mãe, é um problema da minha cunhada que tem um filho para criar e está lá tentando limitar o acesso ao conteúdo que ele recebe cotidianamente. Eu acho que essa é uma discussão que a gente não pode deixar de fazer, mas eu volto a dizer, talvez a mais importante seja essa ética da inteligência artificial. Mas eu quero falar uma última coisa, é que a gente, eu falo mais como da cobra, a gente é terrível. A gente ouvi muito essa semana que o TSE não devia estar interferindo, o TSE deve fazer o controle só depois, e aí depois se falar, a gente toma as medidas cabíveis. Qual é o problema disso? Não é só o eleitor já viu, etc. Não, a gente tem uma solução. A solução da nossa métrica de controle é cassar o mandato de quem abusa. A gente vai aplicar uma multa. Quando o processo eleitoral acabar, a gente vai continuar com essa espada na nossa cabeça mais anos, como já aconteceu. Isso cria uma enorme instabilidade. Também não é a melhor solução. Então, equilibrar essa métrica vamos tentar fazer controle concomitante, que é enquanto a coisa está acontecendo, para a gente não manter uma instabilidade num país que não é parlamentarista e que a gente tem que ter uma eleição minimamente estável para que a gente siga depois do dia 30, também é muito importante. Então, acho que esse argumento de quem depois a gente vê não faz o menor sentido. Só uma dúvida, uma perguntinha rápida para Clara e Marilda. Para começar com você, Marilda. Que TSE vai sair disso?
sai um TSE mais legitimado, um TSE mais baqueado, criticado. Porque a gente vê, né, tipo aquelas camisetas, não sei, teve um show, aí você compra a camiseta do show dizendo, eu fui. As pessoas estão publicando agora na internet, fui censurado. Ah, esse comentário aqui do WhatsApp foi tirado por conta do TSE. Então, será que essa imagem vai colar no TSE? E claro, né, cada eleição é uma, cada eleição é completamente diferente, e as composições não se repetem, né? Mas queria ouvir uma projeção sua, assim, de o que a gente pode esperar, por exemplo, e é muito difícil isso, né? Mas para o TSE para os próximos anos e para uma eventual eleição. É mais intervencionismo? Nós chegamos a esse momento e não vamos sair dele? Eu tenho uma certeza, a gente vai sair com o TSE mais maduro. Eu não acredito que a gente saia com o TSE nem mais nem menos intervencionista, porque isso é próprio do tribunal, ser o que a realidade demanda, e o tribunal é formado por membros que não permanecem. A cada 2 anos, os membros do tribunal mudam. Mas eu também tenho uma outra certeza, sabe, Felipe, que toda vitória é provisória, assim como toda derrota. Então, não existe uma imagem eterna. E a gente também cresce muito nas dificuldades. Eu nunca vi ninguém ficar mais brilhante, mais inteligente, mais bem-sucedido quando só ganha. Eu já vi muita gente melhorar depois que perde. Eu, particularmente, cresci sempre nas minhas derrotas. Dificilmente eu cresço nas minhas vitórias. E eu acredito que o TSE, apesar de não estar diante de uma derrota para si, ele está diante de uma dificuldade, que não é só dele, é de todos nós, ele vai sair maior, vai sair fortalecido, vai sair mais maduro. Como a imagem vai se projetar, não depende só dele, depende de todos nós. Esse TSE já é melhor do que o TSE de 2018 para lidar com esses problemas, né? Porque aprendeu muita coisa. Claro, eu queria fazer a última pergunta para você. Para você é mais simples, porque tem um desejo seu que eu sei. Obrigada, Felipe, te agradeço. Que é da aprovação de um projeto de lei. Você acha que, diante de tudo que nós tivemos, as chances, eu sei que você vai dizer, mostra a necessidade de aprovação, mas diante de tudo isso, as chances são maiores ou menores de um projeto como esse evoluir? E, claro, talvez isso dependa do resultado do segundo turno. É o que eu ia responder, depende de quem levar. Né? Acho que vai depender muito de quem levar a eleição. O Lula já anunciou que ele tem uma pretensão, né, de fazer propostas de regulação de mídia e também de internet, redes sociais. Então, acho que nesse caso seria uma coisa que a gente tem motivos para acreditar que viria. Mas também não quer dizer que o projeto de lei não vá ser ressuscitado, por assim dizer. Não acho que ele esteja morto, mas reativado, né? Vamos colocar assim. Não quer dizer que ele não seria reativado num possível governo Bolsonaro. Então, acho que a probabilidade varia mesmo de acordo com quem de fato ganhar a eleição, mas eu acho que existe alguma chance da gente ver essas reformas acontecendo, que vai variar de acordo com o candidato. Uma coisa, só para fechar, a Ju perguntou o que você acha que precisa acontecer, você sabe, né, até a sua premissa é de que eu acho que tem que ter uma reforma legislativa, mas eu acho também, eu sempre falo isso, né, que a desinformação, eu vejo ela mais como um sintoma do que como uma causa da nossa crise democrática. Então, o que eu acho que tem que acontecer é uma discussão séria sobre o projeto político, né? A gente tem aí, como a Marida mencionou, e como tem toda uma academia em volta disso, desses processos de erosão democrática. Então, a desinformação está dentro de um contexto maior, de perda de garantias, de naturezas diversas, né? De crise econômica, de fortalecimento das elites políticas, das elites econômicas. Então, não dá para dissociar a desinformação desse momento. Eu sempre tento evitar essa abordagem causal entre tecnologia e o nosso momento político atual. Não foi a tecnologia que causou isso. Né? A tecnologia sozinha não é capaz de causar essa transformação na nossa política. O que faz isso é uma confluência de fatores e, é claro, a tecnologia que está a dispor desses fatores. Então, eu sempre coloco essa pergunta: que tipo de interesse político se aproveita de uma campanha de desinformação? Que tipo de interesse político pega uma tecnologia como a que a gente tem disponível hoje e usa para fazer disparo em massa de desinformação? Então, assim, eu acho que a gente precisa também, uma coisa que tem que acontecer com certeza é a gente ter uma conversa mais aberta sobre o nosso projeto político, né, e para onde que ele tem que ir nos próximos anos. A gente tem a meu ver, a gente tem um caminho muito longo pela frente para conseguir reverter esse cenário de erosão democrática.
Bom, já fica aqui o convite para depois do segundo turno a gente voltar a conversar e aí conseguir fazer, já com o resultado, com tudo que tiver acontecido, um mapeamento, ou continuar evoluindo nesse mapeamento. Como disse a Marilda, não vamos ter resposta fácil nem no futuro sobre esse momento. Gente, eu queria agradecer a Juliana primeiro, a Clara, Marilda, obrigado por terem aceito o nosso convite, já fica aqui para um próximo, e a gente volta com Sem Precedentes semana que vem. Gente, obrigado e até lá. Obrigada, gente. Até mais. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JProPoder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.